E aí galera, chegamos na última aula sobre injeção eletrônica de motos, e o que você leu no título é verdade. Hoje vai ser uma verdadeira apostila em vídeo sobre injeção eletrônica. A aula pode ficar um pouco longa, mas se você tiver força de vontade para aprender, tenho certeza que ao final desse vídeo sua mente vai estar aberta e você vai saber muito mesmo sobre injeção eletrônica e vai estar recebendo seu certificado. Parabéns e vamos lá para a aula. Você já viu que a injeção eletrônica de motos é um componente bem complexo e cheio de segredos, por isso mexer num sistema como esse requer um autoconhecimento sobre a peça. Estou te entregando aqui um resumão, mas caso queira se especializar, aprender tudo não só sobre injeção eletrônica mas mecânica em geral do básico ao avançado, deixei na descrição um curso de mecânica de motos incrível, corre lá. A primeira moto Honda CG com injeção eletrônica foi a CG 150 Titan 2008, realmente foi uma grande inovação apesar da moto decepcionar bastante gente. A injeção eletrônica naquela época não estava totalmente aperfeiçoada, e apresentava problemas que naquela época só a própria Honda praticamente podia consertar. Mas os tempos mudaram, a injeção eletrônica foi aperfeiçoada, funciona muito bem e até modelos simples como a Pop vem de fábrica com injeção eletrônica, mas é preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, muita gente está acostumada com motos carburador, pau para tudo, ligar ela no tranco, fazer adaptações loucas, andar com a gasolina na reserva. Nada dessas coisas pode ser feita em uma moto com injeção eletrônica. Caso a bateria dela descarregue, você estará em apuros pois vai ter que se virar para ligar no tranco, o que já vai ser péssimo para a injeção. A injeção eletrônica é basicamente um sistema de computador que se especializa em administrar o motor. É composto de uma central de processamento, ECU, unidade de controle eletrônico, e vários periféricos, sensores, que informam essa central a situação de cada aspecto importante nessa administração. Ela altera o ponto de ignição e tempo de injeção para a quantidade de combustível necessária a cada situação de carga e condições ambientais. A injeção é composta por vários sensores, vou te mostrar agora cada um deles, mas como é difícil de decorar vou deixar na descrição também um arquivo com o significado de cada um deles. TPS, que é um sensor da posição do acelerador, uma informação primordial para cálculo da quantidade de combustível a injetar. Equivale a um resistor variável, potenciômetro, que dá um valor de resistência a cada posição do acelerador e assim a central percebe a sua posição para indicar a carga do motor. CKP, indica a posição do virabrequim e informa a ECU, a rotação por minuto do motor, e o momento ideal para injetar. Estes dois sensores eram utilizados nas ignições digitais para cálculo do ponto de ignição e continuam presentes nas injeções eletrônicas. Outros sensores dedicados apenas à injeção são MEP, ou medidor de pressão do coletor de admissão, também chamado de IAP, onde o I significa intake, ou entrada da admissão. É um manômetro com saída de sinal elétrico, em geral alimentado em 5 volts, que dá uma voltagem de saída proporcional à pressão indicada. IAT, medidor da temperatura do ar na admissão, variável importante no cálculo da injeção, representado por um sinal elétrico. CTS é o sensor que mede a temperatura do motor. Outros sensores menos comuns nas motos mais antigas mas cada vez mais presentes nas mais modernas são CMP, sensor da posição do comando de válvulas utilizado para identificar a sequência das explosões em multicilíndricas. AP, sensor para medir a pressão atmosférica. TO, sensor de inclinação da moto para desligar o motor no caso de queda. STPS, sensor de posição de borboleta secundária. SVC, sensor de posição de válvula de controle da vazão do escapamento. O atuador da injeção é uma válvula que segura o combustível em alta pressão, e sob o comando da central recebe um pulso elétrico, que faz liberar o combustível pelos orifícios projetados para dentro do coletor, que está com ar em movimento para dentro do motor. O tempo de permanência da abertura dessa válvula vai resultar em uma quantidade maior ou menor de combustível na mistura com o ar que entra na câmara de explosão.
Para cada situação há uma mistura ideal, um combustível específico requer uma quantidade específica de ar para a combustão completa, alguma quantidade adicional é necessária para atingir na prática a combustão completa. Abaixo desta quantidade, que é uma função do tipo de combustível, do rendimento da ignição e das condições de combustão, é desperdiçado combustível e esta condição pode ser reconhecida pelo aparecimento de quantidades excessivas de monóxido de carbono no gás expelido, um pouco antes da produção da fumaça preta, fuligem. Por outro lado, acima desta quantidade, o excesso de calor é perdido junto com quantidades excessivas de gás de combustão e é reconhecido pela grande quantidade de oxigênio. O objetivo da injeção é fornecer um número de moléculas de combustível que seja totalmente combinado com o número de moléculas de oxigênio do ar, eliminando assim todas as emissões tóxicas. Podem ser resultantes de falta de oxigênio, o monóxido de carbono, e os hidrocarbonetos não queimados. Como resultado da presença de excesso de oxigênio na mistura, ou falta de combustível aparece o óxido de nitrogênio. Os tipos de injeção podem ser, quanto ao tipo de ECU, analógica ou digital, as mais modernas. Quanto ao número de injetores podem ser multiponto, MPFI, com uma válvula injetora para cada cilindro ou com um único ponto ou uma válvula apenas, EFI, para todos os cilindros. Cada marca de moto segue um padrão de fabricação e as marcas principais das injeções utilizadas são Magneti Marelli, Keihin, Mikuni, Bosch, Delphi, VDO/Valbro, Sage, Johnson Controls. Para fazer a manutenção de uma injeção eletrônica também é necessário uma série de equipamentos, como scanners para identificar onde se encontra o problema. A injeção eletrônica é uma das peças mais complexas de uma moto, portanto, se você deseja aprender tudo sobre ela, é necessário foco e paciência. Nessas 4 aulas já te iniciei na área de injeção eletrônica, você já sabe mais do que muitos mecânicos. Nossa aula vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado e não esqueça de deixar seu like e comentário, ajudará muito o canal. Até logo e obrigado.